É toda uma questão histórica, né? As mulheres foram doutrinadas a não falar não. Então, quando uma mulher fala não, ela dá trabalho, ela é complicada, ela é difícil, ela tem personalidade forte. Mas eu acho muito importante, precisamos nos impor cada vez mais. Poxa, isso não é legal pra mim, isso não faz sentido pra mim, eu não gosto disso. Né? Eu acho que, além de todas essas coisinhas, né, que a gente falou, dizer não também é essencial. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Autonomia. E estamos em clima de Natal, então deixa eu começar desejando a vocês um Feliz Natal. Espero que tenha tido um dia lindo ou esteja ainda tendo uma celebração incrível com a sua família. E temos hoje no podcast uma mulher inspiradora. Ela fez história no Brasil, ganhando o maior título de beleza sendo mãe e casada. Mas ela tem uma história incrível. Ela vai compartilhar estratégias de mentalidade, de preparação, de equilíbrio e até um pouquinho de estratégia de maternidade. Como que você pode conquistar todos os seus sonhos tendo essa linda responsabilidade. Luana é incrível, ela é uma inspiração. Ela é a nossa Miss Brasil 2024. Lu, é uma alegria ter você aqui, porque eu já falei que você marcou a história do Miss Brasil. Você é a primeira Miss Brasil mãe e casada, e você tá mostrando para tantas outras mulheres que, mesmo com a loucura da rotina, mesmo priorizando seu filho em vários momentos, não precisa abdicar dos sonhos pessoais. Que, na verdade, dá para os dois caminharem juntos. E você é uma inspiração para todo o Brasil. Você é uma inspiração para mim. Ai, que honra! 2019, você decidiu, vou ser Miss Brasil, vou competir. E aí, você engravidou. E naquela época, não podia ser mãe, não podia ser casada. Eu sei que no meu contrato de Miss Brasil 2022... eu tive que assinar dizendo que eu nunca tinha sido casada, que eu nunca tinha tido filhos e que eu não ia casar e não ia ter filhos durante o reinado. Nem divorciada, né, Mia? Também, nem divorciada. E, curiosidade, não pode nem ter tido um aborto. E você também não pode ser guardião de ninguém. Chega 2024 e tá aí você com a coroa na cabeça. Você acha que se você tivesse competido em 2019, você teria ganho? Então, Mia, é muito impossível dizer, né? Pra mim, realmente é um enigma. Não estava nos meus planos engravidar, tá? Aconteceu. Afinal de contas, eu só tinha 19 anos. Então, não estava nos meus planos. Mas quando eu penso que as coisas aconteceram dessa forma, fora do meu controle, digamos assim, eu acho que esse era o meu ano. Esse era o ano da minha vitória. A gente até conversou sobre isso em outro momento. A gente não tem controle das coisas. É uma verdadeira ilusão a gente achar que a gente tem controle das coisas. A gente faz o nosso melhor, pelo menos eu faço o meu melhor, e confio nas mãos de Deus, sabe? Eu acredito que a questão de ser redirecionada é muito real. Quando eu participei do Miss... Para chegar ao Miss Brasil, eu participei do Miss Recife. E perdi o Miss Recife. Fiquei em segundo lugar. Sim. O Miss Recife? Miss Recife. O municipal? Sim. Eu perdi o Miss Recife. Fiquei em segundo lugar. Foi um grande falatório e tudo mais, né? As pessoas não acreditavam. Como assim? Enfim. Tudo bem, ué. E fiquei muito tranquila. Eu lembro que quando eu tava, né, tipo, pra entrar no palco do Miss Recife, eu falei assim pra Deus, se esse título for trazer, eu juro por Deus, eu falei desse jeito, se esse título for me trazer complicações e dificuldades, então eu quero que o Senhor faça agora pra mim o que vai ser melhor pra mim. Então eu entrei no palco e fiquei em segundo lugar, e saí do teatro muito tranquila, muito embora as pessoas ao redor não estivessem nem um pouco. Você sabe como as pessoas ficam, né? Por famílias, os fãs, enfim, aquela coisa toda. Fui trabalhar, normal. Menos de, tipo, eu acho que uma semana eu já tava indo trabalhar. E aí eu lembro que eu cheguei na minha agência,
E aí eu sentei na mesa dos meus bookers e conversei com eles. E passei um tempo lá, né? E durante esse tempo eu conversei com uma pessoa e descobri que o Miss Recife, na verdade, tinha sido cancelado. A Miss que ganhou o Miss Recife tinha perdido o título? Foi pra outra franquia. Ela foi pra outra franquia. O Miss Recife foi cancelado, porque houve uma mudança de coordenação, as coisas estavam muito incertas, a coordenação dela não queria que ela perdesse a chance e mandou ela para uma outra franquia. Então foi perdido aquele concurso que eu não venci. Aquele que eu tinha dito pra Deus, se for complicado pra mim, não dá pra mim, tipo, sabe, eu confio. Foi cancelado. Eu comecei a estudar a possibilidade de me tornar Miss Pernambuco, porque havia-se... as pessoas acreditavam que a Miss Pernambuco ia ser coroada. Ia ser... Sim. E aí eleita, eu lembro que eu... né? Isso, ia ser aclamada. Perdão. Ia ser aclamada. E aí eu falei com o meu booker. E meu booker adora o Mundo Miss. E aí ele falou assim pra mim, eu falei, você acha que eu deveria tentar de novo o concurso? Porque ainda não sabia se ia ser aclamada, se ia ter concurso, enfim. Você sabe que é um investimento. É muito tempo. É energia. É dinheiro. É tudo. É o seu eu 100% num projeto. E aí, ele olhou pra mim e ele falou assim, Lua, essa é uma frase da Catriona que eu adoro, tá? Aí eu falei, tá, porque parece que aconteceu com a Catriona. Sim. E ela falou assim, a gente nunca perde, eu não lembro exatamente, mas é tipo, a gente nunca perde e nós somos sempre redirecionados. E aí ele me falou isso, eu falei, depois dessa frase, como é que eu não participo? Né? E aí eu voltei para Pernambuco sem saber absolutamente nada. Quem ia coordenar, se ia ser concurso, se ia ser aclamada, não sabia de absolutamente nada. Descobri quem era a nova dona. Era uma pessoa que eu não sabia quem era, não tinha o menor conhecimento, não tinha proximidade, que é a Patrícia Silva, a minha coordenação estadual do Pernambuco. Marquei o café com a Patrícia. Fui lá, conversei com ela. E ela falou, tipo, naquela... atrás do que você queria, hein? Sim, eu fui, meti a cara. Vou atrás de quem era, vou marcar café, vou me apresentar. Eu fiz muito disso também, mandei tá? Mandei um textão. Atrás. Oi, Patrícia, tudo bem? Eu gostaria de me apresentar. Eu sou isso, eu falo essas línguas, eu trabalho assim, assim, assim. Eu adoraria ter um café com você. E aí você só Miss Pernambuco, por quê? E aí eu fiquei naquela expectativa. Será que a Patrícia vai me responder? Será que ela vai ver? Né? Eu segui ela e curti todas as fotos dela. Eu falei, agora ela vai me ver. aí eu, né, tipo aquela... Nível stalker hard. Geminiana sem paciência. Eu fui num amigo meu, que na verdade não era amigo, virou um amigo, era um conhecido que tinha me convidado. Eu falei pra ele, eu achei eles no Amigos em Comum, eu falei, eles se conhecem. Fui lá, eu falei, Rafa, tu conhece a Patrícia? Ele falou, eu conheço. Eu falei, me apresenta. Quando ele me apresentou pra ela, ela já achou o meu texto. Resumindo, tomamos um café, ela olhou pra mim e falou assim, pra mim você é a minha Miss Pernambuco. Eu só preciso de uma confirmação, mas pra mim é você, pronto, decidido. Eu tava dando uma palestra pra esse mesmo amigo, pras meninas do Miss Recife, de uma outra franquia, quando eu recebi a confirmação, você é a nossa Miss Pernambuco. Eu posso te falar, obrigada por ter contado essa história. Porque quando eu escuto histórias de sucesso, tipo, eu fui encontrado nas redes sociais, ou fui parada num shopping, eu acho que fica muito pras pessoas essa... Como que eu posso dizer? Quando as pessoas falam, eu fui achado nas redes sociais, ou me pararam no shopping, as pessoas ficam esperando. E eu acredito muito que autonomia é pegar as rédeas da sua própria vida. Sim. Entender que a vida ela vem de você, não até você. E a gente pode criar as nossas próprias oportunidades. Eu me tornei Miss Brasil porque eu criei as minhas oportunidades. Total. E você tá me dizendo que é a mesma coisa. Você foi atrás do que você queria, você fez com que o acaso acontecesse. Sim. Essa história é muito importante. É exatamente isso, Mia. Eu acredito nisso. Eu vou te contar que eu nunca fui achada no shopping. Nunca aconteceu. Eu fui atrás das minhas oportunidades. Eu criei as minhas oportunidades. Eu não tinha oportunidade. 15 anos atrás, 12 anos atrás, sofá em Pernambuco, em Recife, não existia oportunidades tantas como existem hoje em dia. Imagina, você sabe, 12 anos atrás não existia Instagram. Você queria uma agência de modelo, você ia lá na porta da agência.
Eu lembro o meu primeiro trabalho, não só eu bati na porta, mas assim, você fez o ensaio fotográfico, você fez as fotos, o vídeo e tal, e você foi lá e mandou. Sim, tipo, você oi, foi prazer. lá. Fui na porta, oi, tudo bem? Meu nome é Luana. Sabe, sempre foi assim na minha vida, eu fui atrás. Quando eu tinha 13 anos, eu ganhei um concurso de Miss também, Miss Pernambuco Teen. E adivinha só como eu vi esse concurso. Eu tava passando na rua, queria ser modelo, não sabia o que fazer. Vi um outdoor com o número do concurso, decorei, a gente passou bem rápido. Eu tava dentro do carro, eu lembro da cena, eu lembro de eu tava, eu lembro do nosso carro, eu lembro de tudo. Eu lembro do número que eu vi, assim, no outdoor. Qual que é o número? Você lembra do número até hoje? Cheguei em casa, anotei no papel. A gente não tinha telefone em casa. Fui na casa do meu avô, liguei pra eles. E fui. Quando eu fui passar a coroa de Miss Espírito Santo, eu fiquei pensando muito em qual mensagem que eu poderia dar. E eu cheguei no palco, me deram o microfone e eu falei assim, estou aqui vestida de sucesso para falar sobre fracasso. E aí eu comecei a dizer que eu só me tornei Miss Brasil porque eu tive 2 portas fechadas para mim. Então, eu sempre trabalhei com audiovisual. Miss Brasil não era algo que eu tinha envisionado para mim, para minha vida. Eu fiz o teste por 7 meses para um grande projeto na Globo. Quando chegou entre eu e mais uma, a gente estava fazendo teste para Los Angeles, porque era o primeiro trabalho da Globo em inglês e português. Tava eu e uma menina e a outra foi escolhida. E eu me lembro de, sentar no chão da minha cozinha, chorando no colo da minha mãe, porque eu queria muito aquele trabalho. E aí, logo depois, eu tive um teste pra Amazon Prime e era um super projeto de novo, tava muito animada, eu ia gravar no Uruguai. Fiz o teste de Covid, deu positivo. Aí a Amazon falou assim, não, daqui a 3 dias faz de novo, a gente muda a sua passagem. 3 dias depois eu fiz, positivo. E as gravações iam começar na próxima semana, eu precisava ficar de quarentena. Aí eu perdi outro trabalho. Mas foi por causa disso que eu fui convidada para apresentar o Miss Espírito Santo. E foi apresentando no palco do Miss Espírito Santo que os missólogos me conheceram, os fãs do Mundo Miss, e falaram, ei, o que você tá fazendo apresentando o Miss Espírito Santo? Você devia estar competindo. E eles abriram a minha mente. Então eu falo assim, foi por causa de 2 grandes fracassos. Que não foram fracassos. Sim, foram né? redirecionamentos. Sim. E é muito importante a gente contar para as pessoas sobre esses momentos. Sim, claro. Mas a pergunta que eu quero fazer para você agora é, você é mãe. E muita gente critica mães que priorizam sonhos pessoais. O que pra mim é o maior tabu. Porque a gente não deixa de ser mulher depois que vira mãe. Claro. Mas muita gente critica. Sim. Alguém alguma vez te chamou de egoísta? Alguém alguma vez te criticou? E qual que era a sua resposta para essas pessoas? Então, Mia, como Miss, né, participando do Miss Brasil, eu devo te falar que eu fui muito abençoada e não recebi esse tipo de críticas. Pelo contrário, as pessoas achavam o máximo. Os directs que eu recebo até hoje, né? É engraçado de ver. Os meus fãs me chamam de mames, tudo mais. Então, assim, é muito legal. É muito legal isso. Eu acho que... O mundo mudou, então. Está mudando, né? Ainda tem muito pra melhorar. Mas a gente tá no caminho. Mas olha só, essa é a minha realidade, tá? A gente sabe que não é a realidade de todas as mulheres. Tô falando do mundo Miss. Eu fui muito acolhida, muito exaltada nesse sentido. E isso me faz muito feliz, porque eu sempre falo, gente, eu sou uma mulher como vocês. Sabe? Não tem nada de muito especial sobre mim. Eu sou como, sabe? Eu tenho um sonho, fui atrás, acreditei em mim, assim como vocês podem também. Todo mundo pode. Todas as mulheres são lindas, capazes, inteligentes, fortes, focadas. Elas só precisam entender isso. Muitas mulheres, por diversas questões e sim pressões socioculturais, se apagam, sabe? Se deixam para depois. Mas eu fui muito acolhida. Muito acolhida, as pessoas acharam o máximo. Às vezes eu via umas dúvidas. Mas agora pode, mãe? Né? Enfim, pode, gente, mudou a regra em 2022. Sim. Pode ser mãe, pode ter sido mãe, pode estar grávida, pode ser casada, divorciada, pode ter a idade que viúva. For também. A idade que for, tem essa mudança também. Sim, mas olha só, Mia, expandindo um pouco, eu vou te contar que quando eu descobri que eu tava grávida aos 19 anos, né, e fui
contar para as pessoas, né? Eu só contei para minha própria família quando o Pedro, eu tava de 5 meses do Pedro. Eu não tinha barriga, eu tava com Gente, o Pedro, pra quem não sabe, é o filho filhote, dela de 5 anos, lindíssimo, fofíssimo. É um príncipe encantado. Filho de uma rainha, um príncipe, né? É um príncipe, pois é. Quando eu descobri que eu tava grávida e aí fui dar essa notícia para as pessoas, as pessoas foram muito legais e muito respeitosas, mas eu via no olhar delas a preocupação. No sentido de, poxa, mas ela você não ser casada ainda ou por você só ter 19 anos? Eu já era casada, mas pelo fato de eu ter 19 anos. No sentido de, eu fui pra Itália tentar uma carreira, né? Voltei pro Brasil, cogitei fazer o Miss, queria muito fazer o Miss. Mas assim, as pessoas olham, vou ser bem sincera, o que as pessoas pensam é tipo, putz, acabou com a vida. É uma frase que muitas mulheres ouvem, escutam o tempo todo. Putz, acabou com a vida profissional. Tipo, né? Não tem mais chance, não tem mais vez. Agora já era, sabe? E eu vi essa preocupação no olhar das pessoas. Ninguém chegou pra mim pra falar essa frase, porque eu acho ela muito agressiva, inclusive. Mas decidi até falar ela aqui, porque eu sei que muitas mulheres escutam. E sei que muitas mulheres vão se identificar. Muitas amigas minhas ouviram essa frase. Mas assim, dizer como é que você lidava com esse olhar? As pessoas falavam assim, mas você vai parar de modelar? E como é que você vai fazer agora, sabe? Tipo, eu falava, sim, eu vou continuar modelando. Mas como é que você lidava com isso pra isso não impactar a sua autoconfiança? Mia, primeiramente, eu cuidei muito da minha irmã quando eu era criança. Existem 6 anos de diferença entre eu e a minha irmã. Eu cuidei muito da minha irmã. Eu lembro de ter 10, 11 anos e eu cuidava integralmente da minha irmã. Meus pais saíam pra trabalhar e eu ficava sozinha com a minha irmã. Eu fazia tudo. Tarefinha, banho, comida, leva pra escola, a gente ia sozinhas pra escola, tudo. Então, no sentido de, eu acho que muitas mães sofrem na questão de, eu vou saber cuidar? Eu vou saber nutrir uma criança? É tão pequenininho, é tão... Porque né? É muito frágil. Eu vou saber cuidar? Eu vou conseguir? Então, eu já sabia que eu ia conseguir essa parte, porque eu cuidei da minha irmã muito. A minha mãe me dava a minha irmã recém-nascida, assim, ó. E eu colocava a minha irmã pra dormir, eu trocava fralda, eu brincava muito com a minha irmã. Então, eu acho que isso me deu uma baita de uma confiança. Eu sabia que eu ia saber cuidar. Cuidar, eu ia saber. Justamente. E eu sei que é uma coisa muito do universo da maternidade. As mães têm muito medo disso. Então, esse lado já me deixou muito confiante. Uau. Segundo, eu te juro, tá? Eu até conversei com uma amiga que já era mãe na época. Eu falei, que nada. As pessoas estão muito preocupadas pra nada. Vai ser muito fácil. Eu vou dar conta. Eu sempre tenho essa mentalidade, tipo, sabe? Eu vou dar conta, eu vou dar um jeito, vai dar certo. Vai acontecer. Eu sou uma pessoa resolutiva. Eu não penso na dificuldade, eu penso na resolução. Eu penso como eu vou resolver esse problema e eu penso rápido. Então, eu falei, vai dar tudo certo. Eu também tive uma conversa, né, com o pai do Pedro e falei pra ele, olha só, eu tô grávida e você... né, o que é que você acha sobre isso? Ele falou, acho ótimo, tal. Eu falei, tudo bem, então você vai participar também da criação, né? Ele falou, claro. Eu falei, tudo bem, então eu tô contando com isso. Você vai participar, você vai acordar de madrugada, você vai trocar fralda, você vai dar de ninar, você vai fazer tudo, certo? Ele falou, certo. Eu falei, então tá ótimo, então vamos embora. Ou seja, as mulheres também precisam delegar aos pais. Os pais são pais, né? Os pais precisam participar, é saudável participar. Então, ter uma pessoa presente, né, um pai, de fato, rede de apoio, uma avó, uma tia, uma babá, quem quer que seja, uma amiga, o que for, sabe? É muito interessante, mas eu ainda bato na tecla do pai. As mulheres precisam trazer os pais para perto. Precisam trazer os pais para participar. Sabe? É muito difícil você deixar seu filho com uma babá que você não conhece. Não, sabe? Então, a criança tem pai. As pessoas sempre me perguntam, e o Pedro, tá com quem? Eu falei, ele com o pai. Pra mim é muito natural. Mas é mesmo muito natural. O meu pai cuidou muito de mim. Então, pra mim é normal. Eu tenho 2 afilhadas. E as minhas afilhadas, quando eu ganhei, ela tinha 4, 5 anos, exatamente a mesma idade do Pedro. Ela
ela tinha certeza que a madrinha dela tinha virado uma princesa da Disney. Ai, Certeza muito absoluta. fofo. E assim, se ela já me amava depois que a Ai, que madrinha dela linda. virou a princesa da Disney, que ela via nos livros e nos filmes, aí pirou. Ai, que linda. E era uma delícia, isso. E eu alimentava esse conto de fadas pra ela. Pedro, quando ele te vê no palco, ele te reconhece, ele sabe o que é o título de Miss Brasil, assim, ele entende o quão foda você é e o que você conquistou. Então, essa idade deles é uma idade muito fantasiosa, né? Muito legal. Eles contam histórias, eles imaginam coisas. É realmente muito legal. O Pedro sabe que eu sou Miss Brasil. Eu lembro que um dia depois do meu concurso, né? Ele foi no hotel me ver. E ele veio correndo. E eu tava de faixa e coroa. Ele olhou pra mim e falou assim, você ganhou? Eu falei... Ganhei. Aí ele falou que ele, tipo, você ganhou aquele, né? Ele tava vendo a coroa. Aí eu falei, ganhei. Aí ele, sério? Eu falei, sim, lê aqui a minha faixa. Aí ele leu, Miss Brasil. Então, assim, ele sabe, né, que eu sou a Miss Brasil. Enquanto Miss Pernambuco, durante a preparação, eu lembro, o Pedro sempre me apresenta pra todos os amiguinhos dele como Miss Brasil modelo. Ele sempre fala, oi, essa é a minha mãe, o nome dela é Luana, ela é modelo, porque ela é muito linda. Juro, ele falando isso. E como é que você se sentiu vendo o olhinho dele? E assim, você ganhou. Então, Você se sentiu? eu me senti muito uma sensação de dever cumprido, sabe? Porque eu queria muito ganhar por diversos motivos, mas um dos motivos eu queria mostrar pro meu filho que quando a gente tem determinação e constância e responsabilidade, a gente consegue alcançar qualquer coisa. Esse é o poder da força de uma mãe. Né? Durante a minha preparação, a minha rotina era uma rotina mais regrada, né? Ela não oscilava tanto. Eu acordava todos os dias 5:30 da manhã, eu ia pra academia 6:30, 7 horas por ali, a minha mãe passava, me pegava, a gente ia juntas. Eu ficava umas 5 horas na academia, 2 horas de treino, 3 horas de passarela, todos os dias, absolutamente Como todos os dias. Repete isso aí, 2 horas? 2 horas de treino. Treino, musculação, 1h30, 2, E ficava 3 horas de passarela. 3. Com ou sem professora. Não era todos os dias que eu tinha minha professora 3. maravilhosa, Cintia Moura. Oi, Cintia Moura, parabéns. Ela merece um slow clap. Eu lembro que o Jadson, né, que era o meu diretor criativo, eu falei pra ele, eu acho muito interessante a gente se reconhecer e saber o que a gente precisa melhorar e o que a gente tem de imperfeito. Eu falei pra ele, eu não tenho passarela de Miss. A minha passarela é de um modelo. Pra galera que tá aqui escutando, assistindo, ainda não viu a passarela da Luana, deixa então eu explicar, para as pessoas poderem visualizar. A Luana tem, na minha humilde opinião, a melhor passarela dos últimos tempos. Das últimas décadas. Porque eu vou dizer que eu não estudei a passarela das 70. Mas assim... Das últimas décadas, a melhor passarela que eu vi. Você desliza no gala com uma elegância e você tem uma atitude e uma personalidade de Victoria's Secret no biquíni, no swimsuit. Você entregou os dois nas duas. Eu te falei isso. E a pergunta que eu tenho assim, aquela sua postura, ela tem uma postura que, primeira vez que eu conversei com ela, eu falei assim, Lu, a gente não tem intimidade ainda, estamos se conhecendo, eu só tenho uma pergunta pra fazer, desesperadamente. Quantas vértebras você tirou da sua coluna? Porque não é possível que o corpo consegue fazer essa curvatura. Ela tá aqui, galera que tá escutando, ela tá aqui com uma postura lindíssima. Então, assim... Parabéns pela sua determinação de ficar 3 horas todos os dias. Eu sei que você você teve pouco tempo para se preparar para o Miss Brasil. Você teve 1 mês. Parabéns pela sua determinação de 3 horas de passarela. A passarela para mim foi o mais difícil. Foi o que eu mais fui criticada. Eu não era modelo antes. Eu era jornalista, economista, super nerd, desengonçada, que não sabia andar de salto direito, que não sabia se maquiar. Foi uma transformação. Foi uma transformação muito necessária. E eu aprendi também a importância da beleza. E até uma das pautas que eu quero trazer sempre aqui no podcast é a importância do
autocuidado junto com o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, né? Uma frase que eu disse muito durante o meu reinado é: a beleza, o autocuidado, ele abre portas. Mas é o autoconhecimento que vai te dar o discernimento de escolher a porta certa para você. E o autodesenvolvimento, essa busca constante de você estudar, trabalhar e ser melhor, que irá te dar as ferramentas para você atravessar essa porta. Mas eu sempre acreditei no autodesenvolvimento. Isso desde muito pequena, algo que batia com os meus pais. Quando eu tive depressão em 2014, que foi uma grande mudada de chave 10 anos atrás na minha vida, quando eu fui morar sozinha em Nova York, lidei com várias coisas, eu comecei a buscar o autoconhecimento. Mas eu ainda não tinha a noção da importância do autocuidado. E aí a gente para pra pensar, vou dar um exemplo básico aqui de posicionamento e tal, mas a Apple. Tá, o celular funciona lindamente, o celular funciona muito bem, tecnologia, etc. Mas ele é bonito. Todo mundo aprecia o belo, né, Bia? É inegável. O mundo me ensinou isso, e eu entrei aqui agora numa tangente, porque eu acho importante falar isso, que o pacote importa. É importante a gente tirar esse cuidado, e o Miss me ensinou isso. É um reflexo do interno, né? O Miss me ensinou isso e pra mim transformou a minha vida. Mas voltando pra passarela, a sua é brilhante. Obrigada, Mia. Então é legal que você tá falando. É mais uma Foi prova. Prática. É mais uma prova que de a disciplina traz resultado, sabe? A gente ouve muito isso hoje em dia, até tá virando algo meio repetitivo, mas é sobre isso, é sobre repetir mesmo, é sobre fazer a mesma coisa. Então continua falando pra mim sobre a sua preparação. Então, vamos de volta lá pra minha rotina. 5:30 da manhã, 2 horas de academia, 3 horas de passarela. Gente, não é brincadeira, era assim mesmo. Todos os dias. E depois? Então, era academia, treino de passarela. Ah, detalhe, eu fiz uma dieta super, super, super rígida. Super, tá? Eu nunca... Mas vamos ressaltar para as pessoas que eu acho super importante. Ser Miss não é sobre ser magra. Quando a gente fala de dieta, é sobre buscar o melhor corpo. Exato. De uma forma saudável. Sim, eu Eles tive acompanhamento. Querem uma mulher que inspire outras mulheres. Eu fiz uma super dieta muito rigorosa, nada fácil, tá? Essa é a realidade. Eu não acho fácil fazer dieta. Eu acho um sofrimento. Eu não gosto. Não vou te falar. Eu gosto de ser saudável, mas de viver de dieta, não. Mas eu vivi uma dieta super rigorosa, tá? Eu tô aqui pra falar pra vocês a verdade nua e crua. Você sabe, né, Mia? A gente se passa por muitas provações. Enfim. Total. Eu tive uma preparação. Eu tive acompanhamento. O meu nutricionista ele também é... personal trainer esportivo. Legal. Então era uma combinação bem bacana. Eu comia muita proteína todos os dias. Então, assim, detalhe que eu quero que vocês visualizem isso. A minha mãe, quando ela ia me buscar pra academia, ela já vinha com a minha lancheira com a comida do dia inteiro. Pesada, escrita, lanche, café da manhã, tal. Whey, pesadinho, tudo bonitinho. Mamãe, obrigada, mamãe, que lindo! Não, a minha mãe foi muito importante na minha participação. A minha mãe participou de fato. Tá? Legal. Eu fazia aula com a Cíntia, né? Nos primeiros dias me dava um desespero, porque é muita coisa uma passarela de Miss, né? É a cabeça, é o ombro, é o braço, é a mão. Não mexe muito o braço, não mexe pouco. Mexe a cabeça, mas mexe com classe. Né? Olha o pé na frente do outro, quebra o quadril, mas não quebra tanto, mas não quebra pouco. Enfim, é uma coordenação. Fica séria, agora faz cara de sexy. Isso. Ou seja, tipo assim, você... Seja simpática. Mas não tanto. Mas também não pouco. Seja sexy, mas também não distancie as mulheres que vão estar no júri. Sabe? Então, assim, vocês veem uma passarela, a gente tá controlando 30 coisas ao mesmo tempo. E me deu um pânico quando eu fiz a minha primeira aula, porque eu falei pra Cíntia, me grava. Ela me gravou e eu falei pra minha mãe, tá horrível. E a Cíntia tá maravilhosa. Eu falei, amiga, pode ser sincera comigo, tá horroroso, tá horrível. Desse jeito eu não fico nem no top 15. Nem no top. Nem nada, não vou ficar. E aí me deu um desespero. Então o que a minha mãe fez? Ela ficava na aula, ela aprendeu os comandos que a Cíntia dava, pra quando a Cíntia não tivesse, ela me comandar. Então eu ficava
quando eu não treinava com a Cintia, eu treinava e a minha mãe observava e a minha mãe falava, tá errado o pé, tá errado o ombro, tá errado o braço. A minha mãe é uma pessoa extremamente disciplinada. Absolutamente Então agora disciplinada. sabemos de onde que você pegou essa disciplina que você tem. Sim. Então, a minha mãe me ensinou, me inspirou através do exemplo. A minha mãe não fala muito, ela só faz. Então, ela me observava e eu lembro que eu tinha muito problema com o ombro. E aí a minha mãe pegou um bastão, ficou do meu lado e falou assim, se mexer eu vou bater. De levinho, né? Se mexer eu vou bater. E só o fato do bastão tá ali, na hora eu travei o ombro e nunca mais eu mexi. Então foi só um... Esse é o segredo do ombro! Sim. O então, medo do bastão da mãe! A minha mãe falou, você tá mexendo esse ombro. Se você ficar mexendo, eu vou bater com ele assim, ó. E você? Minha mãe nunca bateu em mim, mas era um jeito, né? Eu entendi, enfim. claro. E assim, mais uma vez, né? O poder de uma mãe. Então, a minha mãe tava ali presente comigo. A gente ia pra academia. Depois eu voltava pra casa. Eu comia ali meu almoço no chão da... Zero glamour, no chão da academia. O pessoal da academia, todo mundo me conhecia, porque eu vivia lá. Uhum. E aí, eu ia resolver meus compromissos. Poderia ser ir na costureira, poderia ser comprar tecido. O meu guarda-roupa, ele foi todo pensado por mim, tudo que eu vesti. 80% das minhas peças foram feitas pra mim. Então, eu procurei. Eu não sei desenhar, mas eu dava a ideia. Eu dei a ideia. Os meninos desenharam. Eu ia comprar o tecido. O pessoal da loja do tecido também. Já era de casa. Eu juro, eu ia quase todos os dias. Pega tecido, pega zíper. Faltou isso, volta. Faltou o laço, não sei o quê. O botão. Então, eu ia lá muito. E aí, são 300 mil coisas ao mesmo tempo, né? É a foto, é o vídeo, é o material, é a documentação, é isso. Pega, faz a prova de roupa, vai no evento, conhece a tal pessoa, vai ver o prefeito, vai... Eu quero que as pessoas entendam que gente, é muita coisa. Gente, mas me fala sobre a preparação intelectual também, assim. Você já teve a sorte que você já falava inglês, então Sim, isso ajudou muito. Isso foi um muito. ótimo bônus, né? Mas você era modelo. Como é que você fez toda a preparação de se comunicar no palco? Então, Mia, eu tinha uma professora, né, de comunicação, a gente fazia aulas online, e quando a gente se conheceu, eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente também, porque aconteceu um concurso que eu fui ser jurada e ela veio também para apresentar. Então, eu falei assim pra ela, Jenny, eu quero falar só sobre o que eu sou e o que eu acredito. Eu não quero construir uma narrativa que não é real. E aí eu falei pra ela, olha, a minha narrativa eu quero que seja muito real, muito eu, muito sincera. Lindo. Eu não quero criar um personagem. Jamais, não faz o menor sentido pra mim. E aí a gente usou as técnicas dela e, mais uma vez, praticar. Pega um tema, escreve o que você acha sobre isso, qual a sua opinião, traz pra prof, fala pra ela te corrige, você vai lá, faz de novo, né? Enfim, as coisas demandam tempo, a gente não tinha muito tempo, então a gente tinha que dar o nosso melhor. O legal é que quem participa do Mundo Miss, né, os profissionais que estão com a gente, você sabe, são pessoas maravilhosas que entendem que as coisas, às vezes, é para amanhã de manhã. E são 7 horas da noite. Né? Enfim, acontece. Então, assim, as pessoas ao meu redor foram maravilhosas, pessoas incríveis, incríveis, incríveis. Eu só tive pessoas maravilhosas no meu trajeto até chegar como Miss Brasil. Eu fui abençoada, te juro por Deus. Então, a minha professora, muitas vezes, eu falava pra ela, são 6 horas da noite, eu saí de casa às 6 horas da manhã, não vou conseguir fazer aula. Ela falava, que hora você consegue? Eu falava, só consigo 11h30. Ela falava, tá bom, eu te espero. Eu vou te falar, eu também tive pessoas que viraram quase família. Por exemplo, a minha professora de oratória, né, e comunicação, que é a Romilce Colombo e a Carol Colombo, elas se tornaram família. Elas foram pra meio Vitória. Psicólogas também. Meio psicólogas. Jennifer Lubianca, sabe? Às vezes eu tipo assim, não, hoje eu não preciso de aula de comunicação, hoje eu preciso desabafar. Mas assim, viraram minha família, tanto que vão pra Vitória, ficam dentro da minha casa. A minha professora de passarela, ela cancelou os planos dela de Réveillon e treinou comigo até 7, 8 horas da noite no dia 31.
Acordou cedo no dia 1º de janeiro. Absurdo, E estava lá na academia treinando comigo, porque dia 2 eu pegava um voo. O cara que fez o meu traje típico, eu chamo ele de rei, porque ele pegou a minha capa, que não ficou pronta. Ele virou à noite pintando a minha capa. Então, assim, eu fui muito abençoada com pessoas e eu acho... também, é muito lindo isso. É emocionante, lindo, né? É emocionante. As pessoas que abraçam a muito. gente, abraçam o nosso sonho. Muito. E eu vou te falar que eu tive pessoas abraçando o meu sonho e eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Pessoas que abraçaram sem nenhum retorno financeiro. Muitas pessoas se doaram pra viver esse sonho junto com a gente. O meu diretor, que virou amigo pessoal, o Jadson Eugênio, ele fez o meu traje típico em 2 dias. Ele passou 2 dias sem dormir. Fazendo, junto com outro artista. Eu me emociono falando isso com o você. meu traje típico. Eu também, eu me emociono demais. Eu lembro que pra viajar pra São Paulo, né, pra vir pra cá, eram 3 horas da manhã, ele tava na minha casa. Terminando as perfeccionistas igual a mim. Terminando a cada pedrinha que tinha caído na viagem, porque eles foram pra, tipo, uma cidade a 150 quilômetros de Pernambuco pra fazer. De Recife, perdão. De Recife pra fazer. Então, assim, o meu voo era 7 horas da noite. 5 horas da manhã tava a minha professora, a minha mãe, ele, a minha avó, a minha irmã, fechando mala. Tipo... Eu tenho uma foto minha. Eu até fico mal de falar alguns nomes, porque eu tenho medo de esquecer algumas pessoas que foram muito, muito importantes, mas tem uma foto minha no momento que a Teresa Santos colocou a coroa na minha cabeça, eu coloquei a minha mão no peito esquerdo. E eu falei para 5 pessoas, que foram assim, as 5 pessoas que mais me ajudaram, que eu falei assim: eu não consegui essa coroa sem vocês. Então, no momento que eu estiver ao vivo, colocando a coroa na minha cabeça, eu vou colocar a mão no peito para vocês saberem que eu estou ali agradecendo. Então, por exemplo, a Janaína, que não é minha mãe, mas ela se tornou a minha mãe nessa jornada. Ela era minha coach de autoconhecimento. O Samuel, eu conheci ele, ele era um motorista de Uber. Quando eu me mudei para São Paulo, ele me levou do aeroporto pro hotel e acabei ficando amigo dele. Eu vou ser madrinha do casamento dele. Eu não teria ganho sem o Samuel, sem Janaína, sem Carol, Romil, sem a minha família, obviamente, e tantas outras pessoas que essa jornada precisa ter pessoas. Sim, claro. Que lindo. Quando eu fui coroada, todo mundo pergunta pra mim: Lua, você parou no tempo? Ali no vídeo, né, a gente separou no tempo, assim... Verdade, deixa eu perguntar. Eu ia perguntar isso e eu quase esqueci. Você não teve reação quando falaram o seu nome no palco? Você ficou parada? Eu tava, na verdade, olhando pra minha coordenação. Eu tava o Igor e a Patrícia, né, o meu videomaker. E a Patrícia, minha coordenação estadual. Que foi a Patrícia que eu tomei café lá, ela mesma. E eu olhava pra eles, o Igor chorava de que ele não se aguentava. Antes do anúncio, eles já estavam chorando muito. A Patrícia tava com a mão assim, acho que ela tava orando muito. E eu me arrepio todinha, olha só. E eles estavam chorando muito. E tipo assim, eles estavam longe, né? Eu tava no palco, eles estavam na plateia. Mas parecia que eles estavam aqui. Tipo, eu conseguia ver todos os detalhes do rosto do Igor. Você consegue lembrar até hoje? Eu consigo perfeitamente. Consigo ver todos os detalhes do rosto da Patrícia. Eu consigo lembrar dele. O Igor se balançava, assim. Tipo, ele não se contia, assim, na cadeira. Patrícia... Enfim, e aí eu só olhava pra eles. E foi a primeira vez em Pernambuco, né? 70 anos. O meu também. É muito significada. Você sabe, né? Você sabe. Então, assim, é muito... Eu tive pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje, as quais eu sou muito grata, muito. E eu falava, Patrícia, isso, mas tem que ser. Ela falava, calma. Eu falava, Paty, não dá pra ter calma. Não tem tempo de ter calma. E eu mega acelerada, os meninos brincavam comigo, eita, ô doida. Eu falava, confia na doida. Eu sei o que eu tô fazendo. É muita coisa. A gente quer que saia perfeito, certo? Você lembra do você queria tudo perfeito, não queria? A gente quer, porque é um momento muito único e especial. Então, e só tem uma vez? Só tem uma vez. Ele nunca mais vai voltar.
né? Então eu queria tudo perfeito e eu tinha fãs muito leais e eu queria que eles vissem algo de qualidade, eu queria que eles se identificassem comigo. A gente tem esse compromisso com a responsabilidade, a qualidade, a entrega, o conteúdo de verdade, mostrar pra eles quem eu sou. Até falava, a Lorena aparece tanto nas redes sociais. Eu falava, gente, ou eu trabalho... Eu fico nas redes sociais, sabe? Os meninos também, todo mundo trabalhando muito nas suas vidas pessoais, né? O Miss era algo paralelo. Todo mundo tinha o seu trabalho na minha equipe. É muito engraçado que eu sempre estava rodeada de pessoas. E acredito que você também. A gente nunca tá sozinha, né? A gente sempre tá com a equipe fazendo algo. Mas existem momentos de profunda solidão, né? Eu sentia. Fala sobre isso. Pode elaborar. Eu me sentia sempre acompanhada, os meninos maravilhosos, sempre ali presentes, sempre prestes a me ajudar, a me ouvir. A gente sabe que, no final das contas, é você que tem que, né? Tipo, você que vai dar o seu tom. O toque é seu, a essência é sua. Então, é você que tem que fazer. Então, eu às vezes, me sentia muito... sozinha e sobrecarregada, muito embora eu tivesse muita ajuda. Mas é que é tanta coisa que até com tantas pessoas ainda se torna muito, né? É muita coisa, gente do céu, é muita... Teve um momento da minha preparação que eu não conseguia responder meu WhatsApp. Eu dava o meu WhatsApp para quem estivesse do meu lado. Poderia ser a minha mãe, poderia ser meu pai, poderia ser minha irmã. Até os videomakers pegavam o meu maquiador, o look, eu falava assim, gente, alguém tem que responder meu WhatsApp hoje. E eu tava aqui fotografando e eu tava tipo assim, faltou o botão, tem que ir lá buscar o pacote, a encomenda, o sapato ficou ruim, troca, tem que ir no Correios. Eu tava aqui fotografando pra entregar e tava tipo delegando. Isso sem equipe? Mia, eu te juro, eu tava aqui fotografando, gravando vídeo e tipo, pá. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Às vezes eu chegava a falar, tipo, 30 coisas em uma manhã. Imagina. Como é que uma pessoa só faz tudo isso? Tanto que eu te mandei mensagem no Miss Universo e você, sei lá, me respondeu um mês depois pedindo desculpas. Poxa, Mia, desculpa, eu não consegui te responder e tal. Eu virei pra você e falei assim, eu não esperava uma resposta em uns 3 ou 6 meses. Você sabe. Porque eu sei a loucura que era, mas eu queria que você... soubesse que eu tinha feito uma oração pra você, que eu tinha mandado os anjos, que eu tava te desejando. E não importava, pra mim não importava quando você ficasse sabendo disso, mas assim, eu queria eu deixei ele registrado. Obrigada, dizer. Foi muito. Mas foi você muito falando lindo. sobre isso, E fora a minha vida pessoal, fora o meu filho, fora a minha casa, fora tudo. É né? uma loucura. Então vocês têm esse ideia. momento de, tipo, solidão, do tipo, meu Deus do céu. Eu ia dormir 2 horas da manhã pra acordar às 5 e ainda não tinha feito tudo que era pra fazer, né? Então, pras próximas misses, saibam que é normal se sentir assim. Não, você não é a única, não é estranho, não se sinta insuficiente. Isso que eu queria dizer, sabe? Pras próximas, pras meninas, saibam que é normal. Ou para outras mulheres aí outras que estão mulheres, atrás de grandes sonhos, de realizar grandes feitos. Ninguém cumpre 100% todos os dias. É uma ilusão. Isso é uma coisa que o Instagram vende e que as redes sociais vendem. É mentira. Eu acho que é uma verdadeira ilusão. Você não tem como fazer 30 coisas todos os dias, o tempo todo. Somos seres humanos, né? Temos emoções. Enfim, o nosso corpo é humano. Às vezes a gente adoece. Eu adoeci, eu tive uma crise de pedras nos rins. Eu fui pro hospital de cadeira de roda. Quando? No meio da minha preparação. No meio da sua preparação? Uhum. Fiquei muito estresse. É muito estresse. Muito estresse. Eu tive uma crise de burnout no final do meu reinado. Assim, eu entreguei tudo que eu tinha e o que eu não tinha depois que eu voltei do Miss Universo. Trabalhei muito. Fui atrás de várias oportunidades. Eu fui atrás de, sabe, conseguir apoio e patrocínio para poder ir para o maior número de estaduais, porque eu queria apoiar. E eu, sim, fiz questão de ir para aqueles estaduais que não era tão frequente. Eu fui para Rondônia, Amapá, Mato Grosso. Que bacana. Eu fui assim... Eu fiz o que era possível e o que impossível. Depois que eu passei a coroa, eu tinha mais 2 trabalhos para entregar no exterior, que eu fui apresentar em Londres, depois em Paris. E eu lembro que eu desmaiei em Paris, no meio da gravação ao vivo,
de burnout. E eu adiantei a minha volta pro Brasil, porque eu tava muito mal. E eu fui hospitalizada. Acredito. Eu acho que as pessoas... Eu não cuidei da minha saúde. Eu entreguei tanto o que eu tinha, o que eu não tinha. E aí eu paguei o meu sem corpo. limite, né? Tipo, você foi até onde você literalmente apagou, né? Eu apaguei. Você, literalmente, porque o corpo apaga pra não acontecer algo pior. O corpo apaga, né? Eu acredito. E aí, esse ano pra mim foi muito um ano de encontrar mais equilíbrio, um pouco mais de bem-estar, saúde mental, saúde física. Até esse podcast é um pouco disso. Sim, claro. É o meu dar de volta. E eu não estou aqui tentando pregar ser a dona da verdade. Pelo contrário, eu estou numa jornada pessoal de autocuidado, de buscar bem-estar, de realizar muitas coisas, porque eu sou uma pessoa com grandes sonhos. O Miss Brasil, pra mim, foi o início. Quando colocaram a coroa na minha cabeça, eu não falei assim, ai, conquistei. Não, eu falei assim, agora começou. Eu comecei. Sim. Agora eu comecei. Agora Sim. o Brasil vai ver a Mia. Mas eu não soube equilibrar. E esse projeto Autonomia é para trazer grandes mulheres como você e várias outras que vão passar por aqui, sentar nessa cadeira, contar histórias de inspiração, mas eu sempre quero que fale sobre a importância do autocuidado, Sim. a importância do autoconhecimento, Sim. do autodesenvolvimento. E como é que você está fazendo para desacelerar? Então, é um verdadeiro desafio, porque eu sou acelerada por natureza. Essa é a verdade. Eu sempre fui acelerada, sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. Sempre tive vários projetos, sempre quis conhecer o mundo. Eu sou assim, né? Então, qual que é o seu segredo para não ter burnout? Porque eu tô tentando encontrar esse equilíbrio. Então, ajuda a amiga aqui. Então, Mi, eu acho que é tão difícil. Assim, eu gosto de trazer essas pautas de uma forma bem realista. É muito difícil você desacelerar, eu acho. É muito difícil você ter 2, 3 projetos para entregar em pouco tempo e resolver descansar em vez disso. Sabe? E aí você tem um filho dentro de casa, tem uma casa pra cuidar, você tem um marido te esperando. Exato. Você é Miss Brasil e você tem milhares, centenas de milhares de fãs atrás de você. O que tá fazendo? O que tá fazendo? Fala com a gente, faz isso. Todos os dias eu recebo você pode mandar uma mensagem pra fulana de tal que tá sofrendo muito com tal coisa? Eu recebo várias. Todos os dias. E eu tenho prazer de mandar. Até mas, hoje assim, eu recebo, então não vai parar. Então, é muito desafiador você desacelerar num momento tão importante, num momento que é o único e as oportunidades estão vindo, né? Mas é necessário. É necessário também, sabe? Pelo menos uma vez na semana se desconectar. Eu criei o hábito agora de, por exemplo, no domingo, eu não existo, a não ser que eu já tenha algo. A gente tem muita coisa pra fazer, eu sempre tenho muita coisa pra fazer. Geralmente essas coisas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Foi por isso que eu falei sobre dinamismo lá atrás e sobre planejamento, porque se você não delega, eu acho muito importante delegar também, quando possível. A gente sabe que a realidade das mulheres, nem todo mundo tem a oportunidade de delegar, né? Simplesmente algumas mulheres não têm rede de apoio. Algumas mulheres não têm um parceiro presente. Por X motivos, quer que seja. Algumas mulheres têm crianças com necessidades especiais, né? Não conseguem deixar com a cuidadora. Enfim, é muito amplo. E é uma outra pauta, né, que eu gostaria de falar em outro momento depois, mas assim, a gente precisa encontrar maneiras de apoiar essas mulheres, sabe, Mia? O governo precisa criar ambientes para que essas mulheres possam levar essas crianças. A gente precisa apoiar ONGs que, né, enfim, abracem essas mães, porque existem muitas ONGs hoje em dia, que é muito bacana isso, elas, além de acolherem, capacitarem as mulheres, existe uma área onde elas podem levar as crianças, né, porque essa é a vida da mãe, é levar a criança debaixo do braço. Como eu falei, muitos lugares levam o Pedro, ele vai para salão, ele vai para clínica, ele vai comigo quando eu preciso e onde pode. A gente vai, sabe? É muito bacana quando outras pessoas... Porque uma criança, ela deve ser responsabilidade da sociedade, não só da mãe.
Entendeu? Então, quando empresas compreendem isso, quando espaços compreendem isso, que, né, tipo, que as crianças sejam bem-vindas, sejam bem tratadas, sejam acolhidas, isso é muito importante. Isso são pautas que a gente precisa falar sobre, que o nosso país precisa melhorar, né? Enfim, é um assunto muito mais amplo, mas sempre que possível, delegar funções. Nós, mães, empresárias, mulheres de sucesso, aprender a delegar, ter calma, sabe? Ter paciência. Poxa, eu não consigo fazer tudo de uma vez só. Eu vou escolher o que eu vou fazer hoje. O que é mais urgente? É isso. E, como você falou, e eu sei o que você está falando, porque eu também fui hospitalizada por uma outra causa de saúde, né? No meu caso foi pedra nos rins. E não foi, eu não acredito que tenha sido hábitos, porque eu estava super saudável, taxas todas perfeitas. Pode ser um fator genético também, mas enfim, a gente não comprometer a nossa saúde, porque não vale a pena, certo? Não vale a pena. A gente tem que ter autonomia para chegar longe, mas chegar bem. A gente só vai chegar longe se a gente estiver bem. Sim. Não tem autonomia. A gente morre no meio do caminho. Exato. Literalmente. Eu queimei na largada. Então, agora eu estou nessa busca. Se autoconhecer, para se autoimpor limites. Se saber dizer não. Saber que você tem que cuidar de você em primeiro lugar. A sociedade vai te cobrar. Sim. Você tem que saber dizer não. Você tem que saber encontrar esse equilíbrio. Eu acho que dizer não é o maior sim que você pode dar para você mesmo. Não, dizer pequenos nãos para as pessoas. Eu não consigo. Eu não vou poder. Infelizmente, hoje não vai dar. Sem se sentir culpada. Né? Eu não posso. Não vai dar para mim. Eu não gosto disso. Né? É toda uma questão histórica. Né? As mulheres foram doutrinadas a não falar não. Então, quando uma mulher fala não, ela dá trabalho, ela é complicada, ela é difícil, ela tem personalidade forte. Mas eu acho muito importante as mulheres se impor. A gente precisamos nos impor cada vez mais. Poxa, isso não é legal pra mim, isso não faz sentido pra mim, eu não gosto disso. Né? Eu acho que além de todas essas coisinhas, né, que a gente falou, dizer não também é essencial. Me falaram essa frase recentemente e eu tô repetindo ela pra mim mesma pra ver se eu aprendo. Dizer pequenos nãos é dizer um grande sim pra você. Exatamente. Eu tive burnout, com certeza. Fui hospitalizada por causa disso, com certeza, porque eu tava dizendo sim pra todo mundo. E eu pessoalmente, eu vejo você lidar com isso com muita excelência, apesar de você ser mais jovem do que eu, acho que talvez foi até um aprendizado da maternidade. Eu tive mais dificuldade de dizer não para as pessoas, mas eu vou te falar, eu queria só voltar nessa questão dos fãs, porque foi algo tão especial que aconteceu na minha vida. Ter recebido centenas de milhares de fãs, e eu acho que quando a gente tá competindo, eles já chega no número de milhões ali no Miss Brasil e no Miss Universo. Eu, pessoalmente, nunca imaginava o que era o amor dos fãs. E eu falo pra você assim, eu não imaginava que uma pessoa podia, em uma só vida, receber tanto amor e carinho. É emocionante, né? É emocionante. Sem dúvida. Como é que foi esse amor dos fãs pra você? Eu tive essa mesma reação que você teve, né? No Miss Brasil, até então, eu não era das mais evidentes. Nem eu! Né? Eu era a Miss Paraquedas, a Miss que ninguém acreditava que ia ganhar. Eu era uma Miss que tava ali nos tops, né? Tudo mais, ok. Mas até isso também foi estratégico da minha parte, né? Eu deixei que fosse assim mesmo. Eu quis cair mais forte na última semana. Eu ia falar exatamente isso. No confinamento só dava você, Lu. Então, foi toda uma estratégia, né? Arquitetada, planejada, né? Enfim. Mas assim, então foi crescente, tá? Então, vemos o gráfico crescendo. Até os meninos fizeram um meme meu. Tipo, os gráficos continuam, os números continuam subindo e a minha cara ali. Muito engraçado esse meme. Mas assim, foi surpreendente. Porque, primeiro que, como eu te falei, quando eu entro pra fazer algo,
é porque eu acredito e porque tô positiva sobre aquele assunto. Então, eu entrei com tudo, de corpo e alma. E é muito bom ver o reconhecimento das pessoas. É muito lindo quando você faz uma produção e posta ali, e as pessoas falam, uau, que incrível. É muito legal quando você fala sobre o seu projeto social, as pessoas falam, uau, que lindo. Mas eu preciso abrir essa caixinha de Pandora, porque eu tô morrendo de curiosidade. Você falou que foi tudo planejado. Esse posicionamento seu de ter esse crescimento mais pro final e esse crescimento constante ali que foi estratosférico. Você não existia Luana e do nada só dava Luana. Abre essa caixinha de Pandora, conta pra gente o seu segredo, o que foi esse planejamento e como que você criou esse posicionamento pra você ter esse resultado. Então, como não era mais evidente, existiam ali umas 2 meninas muito evidentes, né? Tá. Que eram muito cogitadas. E aí eu pensei que todo ser humano gosta de uma novidade, certo? Então eu pensei assim, bom, tá longe ainda do concurso, faltam muitos dias, então eu vou ficar quieta aqui. E eu quero aparecer poucos dias antes do concurso e quero crescer lá. Porque quando a gente mostra muita coisa e o nosso nível tá bem elevado, a gente tem uma obrigação de manter, não só manter, mas como elevar e surpreender. E quando a gente surpreende 10, 15, 20, 30 vezes, vai ficando cada vez mais complicado. Você tem que usar muita criatividade pra continuar inovando. E foi uma forma que eu achei também de poupar energia, poupar trabalho, poupar conteúdo. Eu falei, vamos deixar isso pro final. Quando eu chegar, eu vou estar diferente, eu vou estar inovando, eu vou estar mostrando o que eu sou. E a gente fez uma campanha, né, genial, inclusive, na minha opinião. Na minha humilde opinião, minha campanha foi genial. Não, eu acho que foi, porque não, tem assim, que ter orgulho, tem que ter orgulho do que você faz. Eu tenho muito orgulho, sim, porque é muito suado, é muito empenhativo, então eu tenho muito orgulho. Eu acho que as pessoas que trabalham comigo são maravilhosas, criativas. Mas desculpa te cortar, o que foi essa campanha genial? E aí foi as faces da Lua. Tá? Assim como a Lua tem as suas fases, mas a gente decidiu fazer as faces da Lua, né? De se trocadilho com o meu nome. Né? As 4 principais fases: modelo, mãe, atriz e agora Miss. Então, uma semana antes do confinamento, que foi uma quinta-feira, começou o confinamento, eu planejei fazer os 4 posts para no dia do confinamento eu postar a face Miss, no caso. No primeiro dia, eu não lembro da ordem, mas assim, no primeiro dia a gente fez primeira face, mãe. Aí eu fiz lá um post falando sobre minha face como mãe, postando fotos como mãe. 2, atriz, fotos, tudo que eu fiz como atriz, texto de atriz. 3, modelo, mesma coisa. No 4, foi o Miss. E eu quis trazer um look inovador. Né? Aquela gravata, aquela coisa mais masculina, porque a sociedade acha que só os homens têm aquela, né, capacidade. Você é muito mais madura do que eu acho que a tua idade, e isso diz que idade significa nada. Você é uma inspiração para mim. Tenho certeza que será uma inspiração para muitas mulheres que estão escutando. E falando em inspiração, eu queria então que você deixasse uma mensagem para as mulheres e para as mães do Brasil. Uma mensagem que você quer passar para aquelas que têm um grande sonho, mas não se sentem suficientes, não estão com medo de falhar. Enquanto você falava, eu me lembrei desse momento, né, da minha vida, onde pessoas muito próximas de mim, pessoas muito importantes para mim, porque eu acho que só magoa mesmo quando vem de pessoas que interessam, certo? Concordo. Então, uma pessoa muito importante pra mim falou assim, mas você tem que cuidar dele agora, não dá pra você ir trabalhar. E ele vai ficar? Como ele vai ficar? E eu falei, eu sei o que eu tô fazendo. Foi muito tempo pensando, estudando, calculando, entendendo o que eu gostaria de fazer, como eu gostaria de fazer, né? Então, assim, tudo isso pra dizer que enquanto mulher, enquanto mãe, não importa a idade do teu filho, não importa. Eu acho que a gente tem que ouvir a nossa intuição.
É simples, é muito simples a minha mensagem, mas ela é muito poderosa. Não existe nada pior do que depois ver que se a gente tivesse ouvido a nossa intuição, teria dado certo. Então, assim, não é o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua melhor amiga que vai saber o que é melhor para você. É você que sabe o que é melhor para você. Mesmo quando você acha que você não sabe o que é melhor para você, você sabe. Às vezes a gente rejeita a nossa própria intuição. Então, se eu pudesse dar uma mensagem para todas as mulheres desse Brasil, desse mundo, seria sempre ouvir a sua intuição. E o medo é algo inerente ao ser humano, ele faz parte, ele é até saudável, tá? Eu também tive muito medo de muitas coisas na minha vida, mas eu nunca deixei que o medo me congelasse, sabe? Poxa, eu tô morrendo de medo, mas a gente vai com medo mesmo. Não espere as coisas ficarem propícias para você tomar uma decisão. Crie as suas próprias oportunidades. Confie em você. Mesmo que o mundo inteiro fale que não vai dar certo, que é loucura, que meu Deus, que loucura. Teve momentos da minha vida que absolutamente todo mundo foi contra o que eu queria fazer. Não tinha uma única pessoa para dizer assim, que boa ideia. Não houve. A gente não pode esperar as outras pessoas darem força, as outras pessoas acreditarem, as outras pessoas irem lá levar a gente pela mão. Se o sonho é teu e a vontade é tua e a meta é tua, para de esperar, para de procurar nos outros o que você precisa. A permissão, a ajuda, o consentimento, a aprovação. Seja você mesma, a sua própria fonte inesgotável, sabe? Autonomia é isso? Exato. Seja você mesma. Dê a você mesma a permissão de ir atrás dos seus sonhos. Exato. E se ninguém acreditar, tudo bem. Você acreditou. Que você acredita. Eu vou te dizer, eu tenho um grande arrependimento. Acho que esse talvez seja o único. Um grande arrependimento da minha jornada Miss. Que é não ter escutado a minha intuição no Miss Universo. Porque a gente só tem uma oportunidade de competir no Miss Universo. Por isso que a gente nunca é ex-Miss Brasil, né? Porque a gente não perde o título. É pra sempre. Porque a gente não pode competir de novo. A gente é pra sempre Miss Brasil. Mas pro Miss Vitória, Miss Espírito Santo, até o Miss Brasil, eu fiz do meu jeito. Eu me posicionei, eu contei a minha história, eu mostrei quem eu era, eu criei as minhas estratégias, a minha plataforma, o meu posicionamento, o meu marketing. Criei. E consegui mostrar para o Brasil a Mia. Do Miss Brasil para o Miss Universo, eu quis ser humilde e falar assim, não, deixa eu escutar as outras pessoas. E acabei querendo agradar os outros mais do que querer me agradar. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria escutado menos os outros. E mais você. E mais a mim. Porque eu preferia ter perdido o Miss Universo fazendo do meu jeito do que perder o Miss Universo fazendo do jeito dos outros. Sim, claro, porque pelo menos você depois observa e fala, poxa, eu melhoraria nisso, e tá tudo certo, certo? Quando, poxa, fui eu que poderia ter feito assim, tá tudo bem, é a minha vida. É o meu erro. É o meu, é meu. É meu. Sou eu. E eu posso aceitar eu errar. Mas assim, eu me neguei, eu me silenciei. Esse é o meu arrependimento. Mas agora, olha onde você está. Mas olha, só é um erro se eu cometer ele 2 vezes. Exatamente. E não foi, né? Pelo contrário, se transformou numa coisa muito linda. E eu tenho que te dizer que eu também te admiro muito. Parabéns por tudo que você construiu, pela sua carreira, pela sua mensagem. Principalmente por ter criado esse... Eu acredito que vai ser um portal do bem. Para que as mulheres possam conversar, trocar... contarem as suas experiências, às vezes lindas, às vezes nem tanto, às vezes sofridas, às vezes engraçadas, não importa, contanto que seja real, contanto que as outras pessoas possam ver mulheres reais, pessoas reais, de fato, sabe? Eu acho que o mundo tá precisando disso.
coisas mais reais. Mesmo que não sejam tão agradáveis, mas que sejam realidade, sabe? E eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho lindo. Tenho certeza que isso aqui vai ser um lugar seguro, onde as mulheres possam trocar, conhecer e se autoaperfeiçoar. Então, parabéns, mais uma vez. Mas obrigada. Me emocionei. E eu acho que a gente tem que agradecer ao Pedro também por ter essa Miss Brasil, porque eu tenho certeza que você seria uma Miss muito diferente, com um legado diferente, sendo a Miss de 2019 e agora a Miss de 2024. Sim, nada por acaso, tá vendo? Nada por acaso. Nada por acaso, é muito emocionante essa história. Obrigada por toda a sua doação pro Brasil e obrigada ao Pedro por ter dado essa Miss Brasil pra gente. Ai, obrigada, Mia. Obrigada por compartilhar sua história, seus segredos, suas dificuldades, seus acertos e obrigada por tanta generosidade no seu compartilhamento aqui hoje no nosso bate-papo. Foi um prazer, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Muito sucesso. Amém. A nós. A nós. E obrigada aí todo mundo que ficou escutando aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, tanto quanto eu. Saído tão inspirado, tanto quanto eu saí aqui hoje conversando com a Lu. Foi um prazer conhecer vocês e conversar com vocês. Continue acompanhando. Um beijo. Ai, o tchauzinho de mim. Vamos lá. Eu não ia pedir, porque eu vou te falar. Eu acho que o que mais me pediram durante todo o meu reinado Sério? Você pode fazer o tchauzinho da Miss? Eu não acho te que é tão pedem o tempo automático inteiro? pra mim que eu faço o tempo todo. Vamos dar pra aquela câmera ali. Tchau, gente.